faz a fala? Se necessário, eu posso fazer sim. Estou encaminhando o link para o Alexis para ele poder entrar também. Tá legal. Vou liberar todos aqui, então. Aí, assim que todos conectarem, eu aviso o senhor, tá, senador? Senador, já estão todos conectados? A gente pode iniciar. Ok. Bem, muito bom dia a todos vocês. Nós vamos começar agora essa audiência pública virtual, que é uma consulta pública para a implantação de infraestrutura de serviços voltados para a população em situação de rua. Eu moro no bairro de Higienópolis, como bom tucano, e venho andando até aqui a sede da São Paulo Negócio, aqui na rua Líbero Badaró, e passo pelo centro da cidade. É desolador. A quantidade de gente que se encontra na rua hoje, ou simplesmente largados, abandonados, ou com alguma proteção precária naquelas tendas, ou nos vãos de porta, é uma coisa realmente desoladora. O jornal Folha de São Paulo, no editorial de ontem, se refere exatamente ao programa que diz respeito ao programa que será implementado a partir desse projeto que nós começamos a divulgar e a discutir com vocês, para recolher sugestões, ouvir a sociedade civil, de modo a aprimorar o projeto. O projeto, a Folha de São Paulo, nesse editorial, fala em 35 mil pessoas morando na rua. Uma parte considerável com famílias, pelo menos um casal. E o número de pessoas que aumentou nos últimos 3 anos, teve um aumento de 30%. E do jeito que as coisas vão, isso vai aumentar. Esses números são de pessoas que foram efetivamente contatadas pelo Serviço de Assistência da Prefeitura. Agora, haverá outros tantos que não foram. E essas pessoas, na sua maioria, 60%, não querem ir para os abrigos municipais. Não querem. Mas, para elas, é muito importante ter moradia. Moradia e emprego. Em primeiro lugar, moradia, em segundo lugar, emprego. Então, é uma coisa enorme e que o prefeito Ricardo Nunes quer enfrentar com ações constantes, sustentadas, que envolvem não apenas construção de moradias, e além de moradias, no meu caso, nesse programa, moradias e serviços para essas pessoas que forem morar nessas unidades que serão construídas, mas uma série de outras ações mais abrangentes para atender a condição dessas pessoas, melhorar a condição dessas pessoas. Isso não está concentrado só no centro, é na cidade inteira. É na cidade inteira. Bom, então, essa abertura é apenas para dizer a vocês que é um programa no qual o prefeito se empenha muito. Nós estamos começando, o início do programa, são 3 imóveis na região central, um na São João, outro na 9 de Julho, outro na Praça Carlos Gomes. É uma PPP, concessão administrativa, que tem como objeto a implantação dessas habitações e também, não só a construção, mas também a instalação de alguns serviços que serão prestados aos seus moradores.
E, além disso, haverá toda uma série de serviços. Isso será responsabilidade do concessionário e, por parte da prefeitura, do serviço próprio de assistência, todo o trabalho de encaminhamento, orientação psicológica, temos muitos casos de pessoas que sofrem de transtornos mentais, enfim, busca de emprego. Isso aqui, esse cuidado mais abrangente será prestado pela própria prefeitura. Esse, basicamente, é o objeto dessa nossa consulta pública. Eu pediria a algum dos nossos amigos aqui da SP Parcerias, ou mesmo da Secretaria de Habitação, que tomasse a palavra agora para dar maiores explicações sobre o nosso programa. Muito obrigado. Senador, bom dia a todos. A palavra vai ser passada ao Alexis, secretário executivo de projetos estratégicos. Alexis, fique à vontade. Alexis Vargas fará uma fala introdutória aqui sobre o projeto. Bom dia, senador. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os colegas que estão aqui conosco. Prazer estar aqui com vocês, poder falar desse projeto tão importante aí, como o senador colocou, tem sido até divulgado aí pela mídia. Acabamos de publicar aí o censo de população de rua, que foi antecipado, dado o aumento da população de rua a olhos nus, mas em especial ao serviço da assistência social, isso fica muito claro, esse aumento, e o censo demonstrou como e de que forma esse aumento se deu. Eu tenho aqui uma apresentação para passar aqui, que dá alguns dados do programa e do censo. Sou eu que faço aqui a Alexis, eu só vou passar algumas regras aqui de condução da nossa audiência, e aí depois eu retomo a palavra a você, tá certo? Bom. Tá ok, então, obrigado. Bom, dito isso, então, né, um bom dia a todos. Cabe me trazer aqui, então, alguns aspectos práticos aí da consulta pública e como será conduzida, né, essa audiência aqui de hoje. Então, como bem dito aí, o objetivo central dessa consulta é colher da sociedade civil as contribuições, né, para o aprimoramento do projeto da PPP em questão, especificamente do lote 1, que são os 3 empreendimentos aí na região central da cidade, voltados aí à provisão de infraestrutura e prestação de serviços habitacionais e socioassistenciais para a população, para essa população específica. O período de recebimento das contribuições da presente consulta encontra-se em aberto desde o dia 22 de dezembro de 2021 e tem previsão de encerramento para o dia 31 de janeiro desse ano, então daqui a alguns dias. Essas contribuições elas podem ser encaminhadas ao e-mail moradia.poprefeitura.sp.gov.br. Eu vou pedir para a Maria Gabriela deixar esse e-mail no nosso chat aqui da plataforma para facilitar o registro daqueles que se interessarem. A audiência pública de hoje é aberta aos cidadãos e instituições interessadas, possui caráter consultivo e tem o objetivo de expor as principais informações relativas à modelagem do referido projeto, ensejando aí possíveis manifestações, perguntas e colaborações de modo geral dos participantes da sociedade civil. O tempo de duração que nós estamos estimando é de 1 hora, então tem no final aí para as 11, mas há possibilidade de prolongamento desse período aí a depender da mesa organizadora. A gente poderia prorrogar por mais uns 30 minutos, se for o caso, mas só se houver a necessidade mesmo. Eu reforço que, para além do recebimento das colaborações aqui durante a audiência, é fundamental que sejam encaminhadas também para o e-mail que a Gabriela está colocando no chat, porque isso facilita uma análise mais apurada dos técnicos responsáveis em relação aos pontos trazidos, né? Cabe dizer que os principais documentos relativos à modelagem do projeto eles já se encontram disponíveis para consulta no site da Prefeitura, na seção dos projetos de desestatização. Vou pedir para a Gabriela também colocar o link para facilitar o acesso de todos. Essa audiência está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no canal da São Paulo Negócios no YouTube. Gabriela, também, por favor, coloca o link do canal para que as pessoas acessem depois, se tiverem interesse. E é justamente com o objetivo de possibilitar a todos os participantes dessa audiência as mesmas condições de participação, interação e diálogo,
que nós temos algumas regras aí de condução que eu vou listar rapidamente aqui. A primeira delas é que as inscrições para manifestação deverão ser realizadas por escrito no chat da plataforma Zoom, contendo preferencialmente a pergunta ou o comentário que será feito verbalmente. Ou pode ter só simplesmente a indicação, pedido de fala, né? A palavra será passada aos participantes conforme a ordem de inscrição. Os participantes deverão manter o áudio fechado no momento que não estiverem com a palavra. As manifestações relativas às inscrições não deverão superar o limite de 2 minutos. As respostas realizadas pela mesa, as perguntas, né, poderão ser realizadas uma a uma ou por bloco, dependendo do volume aí de inscrições e envio de perguntas, né? Então fica a critério da mesa aglutinar de repente algumas perguntas, alguns comentários e responder de uma vez só ou fazer os encaminhamentos um a um. A mesa organizadora poderá desligar o áudio ou o vídeo dos participantes, se for necessário, para garantir aí a continuidade da audiência pública. A gente espera que isso não seja preciso, né? E aí, feitas essas considerações, eu passo a palavra novamente ao secretário Alexis para dar início, então, à exposição que nós temos aqui a oferecer hoje. Alexis, por favor. Obrigado, Bruno. A apresentação eu compartilho aqui ou vocês compartilham por aí? Posso compartilhar aqui, Alex. Ótimo. Então, vamos lá. Perfeito. Bom, o edital já foi colocado em consulta pública, essa audiência pública já então em cima de um edital que já é de conhecimento de todos, embora o próprio projeto será explicado em seguida. Cabe a mim aqui explicar um pouco do programa Reencontro. Pode passar, por favor. Então, primeira coisa que a gente quer deixar claro, o objetivo do programa Reencontro é reduzir o número de pessoas em situação de rua, promovendo o reencontro com a sua autonomia e dignidade. Isso é muito importante que fique claro, porque a gente tem um diagnóstico de por que tem tanta gente na rua, e esse edital que estamos publicando faz parte das estratégias para atingir este objetivo, que é o de redução do número de pessoas em situação de rua. Pode passar, por favor. O censo que foi divulgado esta semana demonstra um total de 38.884 pessoas em situação de rua, sendo que 60% está de fato na rua e 40% aproximadamente aí está acolhido em serviços da prefeitura. Quer dizer, mesmo com uma quantidade grande de vagas de acolhimento, a gente tem aí 60% da população em situação de rua que não está acolhida, que está de fato na rua. Quando a gente fala aqui das 31 mil, elas estão... Pode passar. Estão dispostas aí na cidade desta forma que os mapas demonstram, um mapa com recorte de subprefeitura e outro por distrito. Há uma concentração grande na região central, embora a gente possa ver que tem diversas outras regiões não tão centrais, com uma quantidade bastante razoável de pessoas em situação de rua. E quero dar um destaque aqui maior para a região de Itaquera, que teve um acréscimo aí de 97% da população de rua entre o censo anterior, que foi feito em 2019, e este censo agora que foi feito em 2021. Então, em apenas 2 anos aí, a população de rua de Itaquera dobrou. E ao lado de Itaquera, ali também a Moca cresceu 21%. Então, tem a Zona Leste já tinha uma concentração aí razoável também de população de rua e teve um aumento ainda bem substantivo nesse período aqui de pandemia. A Prefeitura antecipou a realização do censo de Pauta e Rua, também porque percebe que a pandemia amplificou bastante esse problema social histórico aqui da cidade de São Paulo, e é o problema de todos os grandes centros urbanos do mundo.
Não estamos falando aí só do Brasil, não. Temos cenas aí de grandes cidades do mundo com quantidades expressivas de moradores em situação de rua, em países de primeiro mundo, com receita, renda muito maior do que a nossa. Aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, esse número de pessoas que subiu nesses 2 anos, que são aí 7.000 e poucas pessoas, 7.400, se não me engano, é o número total da população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro. A gente ganhou a população de rua inteira do Rio de Janeiro nesses 2 anos. É um aumento bastante substantivo e a prefeitura precisa ter respostas criativas e rápidas para esse problema. Pode passar, por favor. Olhando para alguns dados do censo, a gente percebe aí a distribuição entre pessoas do sexo masculino e feminino se mantém muito parecido com os censos anteriores. Estamos aí na ordem de 80% masculino, próximo de 20% feminino. A distribuição por cor, raça, etnia, uma dominação aí de pardos, e brancos e pretos aí em faixa semelhante. Amarelo e indígena aí com um percentual relativamente pequenos. A concentração na faixa etária continua ali entre 30 e 50 anos, aí metade da população está nessa faixa etária. Temos quase 10% de pessoas acima de 60, até 69. Se for contar todos os idosos aí, estamos aí com uns 12% aproximadamente. Que demandam equipamentos específicos, no mais das vezes, mas também muitas vezes entram também em equipamentos feitos para a família, muitos deles residem com família aí na rua. Bom, temos então aí, essa é uma distribuição básica, geral, de alguns dados do censo. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui um outro recorte por tempo de rua. O tempo de rua é um dado muito relevante e que, infelizmente, até hoje, a prefeitura não usou em consideração para o desenho das soluções de moradia ou acolhimento. Nós oferecemos basicamente a mesma solução, que são os grandes centros de acolhida ou abrigo, como são popularmente chamados, para as pessoas, independente do tempo que elas estão na rua ou da renda que elas têm. A gente só tem uma divisão histórica aí de gênero, idade, composição familiar. Ou seja, vaga para idoso, vaga para família, vaga para homem, vaga para mulher, vaga para trans. Mas não temos equipamentos ou soluções específicas para quem está há muito tempo, para quem está há pouco tempo, muito menos também sobre a questão de renda. Não temos soluções distintas para rendas diferentes. Isso no geral, né? Claro que a gente tem coisas experimentais bem pequenas, mas olhando para o contingente, a gente pode até falar que é praticamente desprezível. Então, vemos aí que em tempo de rua temos quase 17,5% que está há mais de 10 anos e 26% que está há mais de 5 anos. É um contingente grande de pessoas que já tem o que a gente pode chamar de uma situação crônica na rua, que não é vaga de abrigo que vai tirar as pessoas. Elas já tiveram muita vaga de abrigo à disposição e preferem ficar na rua. Entre esses que recusam o acolhimento, a pesquisa, o censo também fez essa pergunta, e 45% fala que não vai para o acolhimento porque prefere dormir na rua. E aí entra razões mais específicas de problema com outros conviventes, horário de entrada e saída, quantidade de pessoas acolhidas e condições de higiene e manutenção do espaço, e por aí vai, né? Mas tem o censo demonstra isso em respostas registradas das pessoas,
de 45% que preferem dormir na rua a ir para os abrigos que a prefeitura oferece. Então, aqui também vemos um dado relevante. Quem está até 2 anos na rua, se a gente somar todos esses aqui, vai dar aí algo em torno de... eu não estou com o número anotado aqui, eu tinha esse número na mão e agora eu não sei onde que eu deixei. Mas, salvo engano, é algo em torno de 27%. Era algo assim, 28%, se eu não me engano. Que é um quantitativo muito grande de pessoas que acabaram de chegar na rua. Qual é a relevância disso? São pessoas que até pouco tempo atrás moravam numa casa, tinham alguma situação aí de trabalho e renda que permitiam ela ter autonomia. Ela não estava em situação de rua. Ela pode ter um resgate diferenciado, rápido. Resgate, eu digo, para ajudá-la a sair da rua de uma forma rápida. Ela provavelmente vai se adaptar mais rapidamente a uma solução de moradia autônoma do que quem está há muito tempo na rua e acaba desenvolvendo outras dificuldades que impedem ela retomar o mercado de trabalho mais fácil, organizar uma casa, então seja questões com álcool e droga, de higiene, de postura, que dificultam mais para quem está há mais tempo na rua. Essa que está há menos tempo na rua pode ter uma solução rápida e o programa está olhando para esse tipo de diferença agora, por isso que eu estou dando esses destaques. Pode passar para o próximo, por favor. O programa está estruturado em 3 eixos: conexão, cuidado e oportunidade. No eixo conexão, a gente trabalha com estímulo à recriação de vínculos pré-existentes e o fortalecimento de rede de apoio, com respeito ao desejo e à autonomia dessas pessoas. Foco no restabelecimento de contato, mediação de conflito e conexão com as famílias. A gente vai aprofundar um pouquinho cada um desses aí, tá? Eu só estou dando aqui um panorama geral. No eixo cuidado, estamos falando da oferta de serviços para a garantia dos direitos fundamentais: habitação, assistência social, saúde, educação, cultura e lazer. E no eixo oportunidade, apoio no percurso formativo, obtenção de trabalho e geração de renda. Esse aqui é o que a gente chama o tripé da atenção integral à pessoa. Quer dizer, não estamos falando aqui só de abrir mais vaga em abrigo, não estamos falando aqui só... Estamos falando de um conjunto amplo de serviços municipais que envolvem diversas secretarias para poder resolver esse problema que a cada censo vem crescendo mais na cidade, que é o número de pessoas em situação de rua. E a pandemia acabou por tornar ainda mais agudo esse problema. Então, o programa é amplo, ele é intersecretarial, é uma prioridade do prefeito Ricardo Nunes, que colocou aqui para a gente envolver todas as secretarias numa solução de um problema tão intenso na cidade. Pode passar, por favor. Por isso, a gente constituiu aí, o prefeito constituiu por portaria a comissão comissão que gerencia o programa Reencontro aí, e a comissão instituiu 3 grupos de trabalho, um para cada um dos eixos. Então, no grupo de trabalho Conexão, o que vai trabalhar ali dentro? A revisão do modelo de abordagem. Abordagem é aquele serviço de rua que as pessoas abordam o morador de rua para falar com eles, para levantar informação, para oferecer vaga, para oferecer apoio. Então, revisão do modelo de abordagem, integração do serviço de abordagem da Secretaria de Assistência Social com o serviço de abordagem da Secretaria de Saúde, que é o consultório na rua, que é o atendimento clínico feito na calçada mesmo, na rua. Então, fazer uma maior integração entre esses 2 serviços que funcionam em paralelo aqui na cidade. Desenhar estratégias de retorno ao convívio familiar. Aqui, bem rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, mas vai explicar. Nem todo convívio familiar é positivo, mas quando ele é positivo, ele certamente é muito melhor
do que um acolhimento institucional. Então, a ideia é, para os casos em que o convívio familiar se faz possível e saudável, a prefeitura está implantando um serviço para colaborar para que esse convívio familiar seja retomado. Tanto com apoio socioemocional, com apoio financeiro, com mediação dos conflitos, com auxílio logístico em retomar esse convívio. Então, tem aí toda uma parte do programa voltada para isso. Todos os GTs fazem contribuições ao documento guia do programa e contribuições à regulamentação da política municipal para a população em situação de rua e para o programa Reencontro. Então, nos slides, esses dois que estão em negrito vão aparecer, mas isso é só uma parte geral aí que todos os grupos de trabalho estão colaborando. Pode passar o slide, por favor. O GT Cuidado cuida do planejamento de abertura e remanejamento de vagas, distribuição de vagas por tipologia de serviços, tipologia de unidades habitacionais e espaços compartilhados, estratégias de implementação, gestão de empreendimentos e custos, e necessidade de revisão de políticas e regulamentações, e a parte de segurança alimentar para a população de rua. Aqui, para a nossa audiência pública de hoje, estamos focados aí nesses primeiros tópicos. A estratégia aí que a gente está fazendo com apoio da São Paulo Parcerias, da São Paulo Investimento e da Secretaria Executiva de Desestatização e Parceria é abertura de mais vagas, de vagas específicas aí para esse público que a gente está tentando atender, vagas de um tipo diferente do que a prefeitura tem oferecido ao longo dos anos, para que a gente consiga dar mais moradia para a população de rua e tirar as pessoas da situação de rua, para que elas tenham uma vida mais digna, uma condição melhor para viver, e a gente não tenha, para que ela não precise morar em barracas na calçada, para que ela tenha uma condição melhor de vida e não tenha que chegar no nível de dormir na calçada. Tem todo um desenho de como implementar, como gerir esses serviços, tem equipamentos da Secretaria de Habitação, equipamentos da Secretaria de Assistência Social, contrato com a AS, PPP, então são várias estratégias que a gente está lançando mão, e esta PPP que está sendo publicada é uma delas. Pode passar para o próximo, por favor. É só o destaque para os tópicos, como eu já tinha falado. E no eixo oportunidade, o grupo de trabalho tem se debruçado sobre o POT, que é o Programa Operação Trabalho, são as frentes de trabalho que dá aí capacitação, renda e atividade laboral temporária para as pessoas. Temos aí uma quantidade razoável de vagas, 1.000 vagas. O Estado está oferecendo mais vagas também. Eles têm um outro programa deles bem semelhante. E a gente vai ampliar o nosso número de vagas. Estamos estudando estratégias de garantir renda para as pessoas, em especial para essas que estão na rua há pouco tempo, que têm um tanto de renda, mas não têm a renda suficiente para pagar a moradia, como a gente pode ajudá-las a complementar essa renda durante um período para que ela possa se reerguer rapidamente aí, e voltar a ter uma moradia. Os contratos públicos do município, existe uma regulamentação que prevê os prestadores de serviço para o município, de determinado volume de pessoas, tem que contratar um percentual de população em situação de rua, vão dar grandes contratos de limpeza, de varrição, de coleta, que empregam muita gente. Há uma previsão que eles têm que contratar um percentual de população de rua. A gente está aí se organizando para poder fazer a triagem, seleção, capacitação dessas pessoas para que eles possam ser empregados nesses contratos públicos da prefeitura. Resíduos sólidos, a gente reveu algumas estratégias da coleta seletiva aqui na região central, como uma forma de melhorar a renda dessas pessoas e a limpeza aqui na região do centro. Então, estamos também estudando aí como isso pode ser uma oportunidade para a população em situação de rua, que está tão concentrada aqui na região central também. Bom, esses são os grupos de trabalho, o que cada um deles está trabalhando, para vocês entenderem como que isso tem se desenvolvido. Pode passar para o próximo.
E eu vou só falar aqui algumas diretrizes gerais do programa Encontro, que pautam todo esse desenvolvimento que está sendo feito nos grupos de trabalho e que já está em fase final, já estamos em fase final de elaboração de tudo aquilo, está bem avançado já. Então, primeira diretriz, pluralidade. A gente tem que reconhecer a complexidade do problema, não é simplesmente, a pessoa está na rua porque não tem dinheiro, tem questões bem mais complexas do que isso. Só oferecer vaga que ela vai. Não, não vai, a história demonstra isso. Por isso que a gente tem vaga ociosa, é importante que saiba, a gente tem vaga ociosa na prefeitura, não para todos os públicos, mas para vários deles, e gente na rua se recusando a ir para lá. Por isso essa ideia de fazer equipamentos diferentes agora, e esse edital de PPP vai exatamente ao encontro dessa estratégia. Mapeamento das diferentes circunstâncias que levam as pessoas na rua, o censo mostra isso, alguns é por renda, alguns é por conflito familiar, outros por questões emocionais, outros por questões de saúde mental. Tem uma composição grande aí de causas que levam as pessoas às ruas, e as soluções que a prefeitura oferece devem olhar para essas causas para que possa oferecer solução que realmente tenha aderência dessas pessoas. Integração dos serviços e equipamentos públicos para enfrentamento da questão. A ideia não é só criar vaga de abrigo, a gente criar uma rede de serviços que olhe para esse cidadão, incluindo aí diversos serviços da prefeitura oferecidos por diversas secretarias. Essa é uma questão estratégica desse programa. Autonomia. Oferta de serviço respeitando a individualidade de cada um dos usuários da política. Quer dizer, ele tem que aderir ao sistema, ele tem autonomia de ir para a vaga que a gente oferece, o trabalho que a gente oferece, e essa autonomia tem que ser respeitada, porque a gente tem que desenhar estratégias que tenham aderência para esse público. E aplicação de um sistema de incentivo e apoio ao fortalecimento da autonomia. Ele tem que ver o horizonte, entender que ele tem possibilidade de sair dessa situação, de melhorar, e que a cada degrau ele vai melhorar ainda mais. Então, as soluções, eu vou dar um destaque nessa estratégia, essa diretriz, que é oferecer soluções de moradia com níveis de autonomia e privacidade diferentes. Em vez de ser tudo vaga em abrigo, em albergue, ou centro de acolhida, ou centro, qualquer nome que se dê para isso, mas ter soluções em que ele compartilha o quarto, o banheiro, não tem cozinha, depois na outra ele tem, compartilha o banheiro com menos gente, cozinha com um pouco mais, depois com uma outra que ele tem um banheiro privativo do quarto dele, compartilha a cozinha, a lavanderia, até chegar num nível que ele tem um apartamento inteiro completo com cozinha, banheiro e área de serviço. Isso tem que enxergar esse crescimento e a gente acompanhar isso como uma forma de apoio e incentivo para o fortalecimento da autonomia dele. A outra diretriz aqui, colaboração governo em rede. Temos colaboração do governo do estado, vamos buscar articulação com outros municípios da região metropolitana, é uma população que circula, a gente tem que integrar aí estratégias com esses outros municípios, e a participação do setor privado na construção, financiamento e gestão de soluções. E a PPP, que a gente está aqui apresentando, está diretamente ligada aqui a essa diretriz. A prefeitura buscar a colaboração do setor privado para construir soluções novas, para financiar, para trabalhar também na gestão de soluções. A ideia é que a gente possa ampliar em muito, fazer uma verdadeira revolução na forma como a gente se relaciona com a população de rua, na forma como a gente atende a população de rua aqui na cidade de São Paulo. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, acho que esse slide acho que está um pouco repetido, né, com o anterior. Acho que sobrou aí um slide a mais aí em relação ao anterior. E aí acho que agora eu passo a palavra, estou à disposição aqui para a gente continuar o debate. Devolvo a palavra aí para o Bruno. Obrigado, Alexis. Alexis é o secretário executivo de projetos estratégicos da Secretaria do Governo.
Alex, obrigado aí pela sua explanação. Então, a gente vai passar a palavra agora para o Rogério Seron, diretor-presidente da São Paulo Parcerias, vai fazer uma fala inicial sobre o projeto, contando também com a sua equipe aí para explicar como é que vai ser esse projeto de infraestrutura para os serviços voltados à população de situação de rua do primeiro lote. Por favor, Seron, fique à vontade. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nessa audiência para falar de um assunto tão importante, né? Trazer tentativas de novas soluções, como foi bem abordado pelo Alex. A fala do senador, né? Contextualizando a percepção do aumento do problema, né? E depois materializado na apresentação do Alex, detalhando o novo censo e o crescimento que ocorreu nos últimos 2 anos e a nova forma, né, da prefeitura endereçar essa temática, né, buscando soluções integradas, formando um conjunto de ações para, de fato, enfrentar o problema com a sua complexidade, né? E, então, esse projeto, do qual a gente tem bastante satisfação em ter contribuído na estruturação, que é uma PPP para oferta, né, para constituição, né, para construção e operação dos serviços não assistenciais, né, os serviços de zeladoria dessas edificações, para aumentar a oferta de equipamentos para o público em situação de rua, no modelo de unidades individualizadas, né. Então, ele é uma grande novidade e ela traz um grau de autonomia muito maior, na linha do que o Alex já comentou, de criar um caminho crescente, né, de autonomia e de resgate. São 2 lotes, hoje nós estamos fazendo audiência sobre o primeiro lote, e amanhã vamos ter audiência sobre o segundo lote. Ao todo, elas vão ofertar, tem um potencial de oferta de quase 4.000, atender a 4.000 beneficiários. Então, representa uma expansão significativa em relação ao que existe hoje, né, de acolhimento de 12.000 pessoas, e um acolhimento diferenciado, né, com unidades individualizadas, nas tipologias e nas proporções, respeitando as diferentes proporções de pessoas em situação de rua que moram sozinhas, que vivem em família, que têm companheiros. Então, as tipologias, as quantidades estão proporcionais a isso. Claro que com o novo censo, as proporções podem ter tido alguma alteração, e aí para os editais definitivos nós vamos ajustar. Mas é um projeto inovador porque ele busca a iniciativa privada para nos ajudar a alavancar investimento, a dar celeridade na oferta desses equipamentos e na qualidade desses equipamentos. Então, é um projeto bastante desafiador, mas do qual a gente está bastante confiante de que ele pode ser um tremendo sucesso e um case para reproduzir outros projetos semelhantes que possam ampliar rapidamente a oferta desse serviço e dar um acolhimento digno à população em situação de rua. Bom, feita essa introdução, eu passo a palavra agora para a Ana Lígia, que também compõe a equipe da São Paulo Parcerias, vai falar um pouco sobre o projeto, depois o Tomás também, da São Paulo Parcerias, e o Arnaldo também vai falando, fechando aí um pouquinho as questões econômicas relacionadas ao projeto, e depois, claro, ao final, nós estamos totalmente à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos, receber contribuições, e mais uma vez eu agradeço a participação de todos. Ana Lígia, com você. Obrigada, Seron. Bom dia, pessoal. Bom, então, reforçando, né, apresentando aqui hoje o lote 1 do projeto. Como preceito, né, cabe destacar aqui rapidamente, mas o princípio aí do ESG, né, então, entendendo que um projeto que foi todo modelado, alinhando-se às melhores práticas ambientais, sociais e de governança, portanto, promovendo escolhas projetuais sustentáveis, né, tanto com um impacto social positivo, boas práticas de governança que incentivam aí o combate à corrupção, à discriminação, ao assédio, como exigências dos documentos, e a promoção de práticas sustentáveis nos empreendimentos mesmo, na provisão, né, desses empreendimentos. Como uma visão geral do projeto, acho que já foi até passado, mas a implantação e a manutenção dessa infraestrutura que vai receber os serviços de habitação e de atendimento socioassistencial para a população em situação de rua, junto com a implantação desses empreendimentos, o fornecimento de serviços de apoio relacionados a essa infraestrutura, então gestão predial, de segurança e zeladoria,
não incluindo, portanto, né, como foi destacado, os serviços assistenciais e de habitação, de gestão de carteira, enfim, e a separação em 2 lotes iniciais, né? O lote 1 hoje apresentado aqui. Como benefícios esperados, o programa e o projeto querem, né, conferir o suporte e qualificação dos serviços de atendimento a essa população, então ampliando a rede de infraestrutura, né, pública para esses fins, assegurando uma maior eficiência tanto para a provisão dessa infraestrutura quanto para a manutenção da infraestrutura. Então, os serviços de apoio, né, de manutenção predial, eles permitem que as secretarias fins elas foquem na gestão dos serviços assistenciais para essa população, e com o objetivo também de ampliar e qualificar as oportunidades e os caminhos para a construção da autonomia para a população em situação de rua e a saída, né, da situação de rua. Os 2 lotes, o projeto são processos licitatórios diferentes, então por isso que a gente vai apresentar aqui separadamente. O lote 1 é composto por 3 empreendimentos em 3 imóveis distintos aqui na região central de São Paulo, que vão totalizar 318 unidades e atender pelo menos 442 beneficiários. O lote 2, que a gente vai apresentar amanhã, com maior enfoque, né, é um pouco distinto, ele é um imóvel bastante grande na região do Tatuapé, em que estão previstos 12 empreendimentos a serem implementados ali, ofertando um total de 1.429 unidades habitacionais para 3.310 beneficiários. Então, um projeto, esses 2 lotes iniciais, né, que totalizam a entrega de pelo menos 1.747 unidades habitacionais, atendendo a 3.752 beneficiários. Então, como foco da audiência de hoje, o lote 1, vou explicitar aqui melhor quais são esses imóveis, né? De maneira geral, aí, com o mapa da região central da cidade, imóveis que estão perto das estações de metrô, nos distritos da Sé, República e Santa Cecília. O primeiro imóvel está localizado ali na Avenida São João, bem ao lado do Minhocão, essa via que se vê aí é o Minhocão. É um terreno de 455 metros quadrados, em que serão implementadas pelo menos 104 unidades, atendendo a 143 beneficiários. A gente, na escolha, na seleção desses imóveis, né, a gente tentou garantir a proximidade com equipamentos públicos que fossem relevantes para o atendimento dessa população, entendendo a extrema vulnerabilidade dessa população. Então, buscando garantir proximidade com o BS, com o metrô, com equipamentos de assistência, Bom Prato, CEDESP. Então, a importância, né, desse lote na região central e seus qualificadores. O segundo imóvel é esse na Avenida 9 de Julho, do lado ali do viaduto 9 de Julho, um terreno de 625 metros quadrados, onde vão ser implementadas pelo menos 148 unidades e atendidos 203 beneficiários. E, por fim, o último terreno ali na região da Sé, na Praça Carlos Gomes, de 370 metros quadrados, ofertando 66 unidades e atendendo a 96 pessoas, pelo menos. Aqui imagens, né, ilustrativas de como poderiam ficar esses empreendimentos, né, totalizando aí as 318 unidades habitacionais. Como encargo da concessionária, né, como fica a cargo dessa concessionária, então, portanto, né, vou destrinchar um pouco mais o que seria a implantação, então, os encargos que se referem às obras mesmo para fornecer esses empreendimentos, construção dos edifícios, mas também foram previstas a instalação do que a gente chamou aqui de bens de utilidade doméstica. Então, esses empreendimentos têm lavanderia coletiva nos térreos, que deverão ser entregues pela concessionária totalmente equipadas, e também as unidades vão ser entregues com um mobiliário mínimo, e aí um chuveiro, um fogão, cama e colchão, guarda-roupa, armário de cozinha e mesa de refeições e cadeiras, garantindo aí, né, esse primeiro passo para a habitabilidade dessas unidades. E os empreendimentos eles vão ter uma variedade tipológica, então vão ter unidades de 12, 24 e 36 metros quadrados, garantindo diferentes configurações, né? Individual, 2 pessoas, ou até 3 pessoas, 3 beneficiários em cada unidade.
E a gente destaca aqui que as unidades menores, né, as de 12 metros quadrados, que são em um padrão, né, mais próximo a uma kitnet, está determinado aí nesse caderno de encargos da concessionária que elas deverão garantir condições dignas de ergonomia, utilização e conforto nas suas dependências. A exemplo, né, uma plantinha esquemática meramente ilustrativa de como seria essa unidade individualizada, né, para um beneficiário apenas. E já quanto ao serviços de apoio, né, que a gente chamou aqui de gestão predial e gestão operacional, que são os serviços de manutenção desses edifícios, então manutenção preventiva e corretiva das instalações desses edifícios, a segurança, limpeza, portaria, zeladoria e a manutenção das áreas ajardinadas e das áreas comuns desses edifícios. Eu passo a palavra agora para o Tomás. Pessoal, bom dia a todos e todas. Sou o Tomás, assessor jurídico da São Paulo Parcerias. Vou detalhar um pouco aqui com vocês a minuta de edital e de contrato que está em consulta pública. O edital, nós temos então aí a minuta de edital com o primeiro anexo com modelos e declarações ali, né, declarações previstas em lei, como declaração de que a concorrente não emprega menor de idade, a não ser em condições de aprendiz, etc. A minuta do contrato e seus anexos, também vamos destrinchar mais para frente. O memorial descritivo das áreas objeto da concessão e o plano de negócio de referência. Toda essa documentação está disponível no site da Prefeitura. Então, aqui nós temos um resumo do nosso edital. Como objeto, então, né, novamente, o PPP, uma parceria público-privada para a implantação e manutenção de infraestrutura adequada para execução de serviços de moradia e acolhimento destinados à população em situação de rua, por um prazo de 25 anos, tendo como poder concedente a Secretaria de Governo Municipal, órgão ali vinculado à Prefeitura de São Paulo. Nós temos aqui como tipo e modalidade. Nós temos uma parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa, regulada ali pela Lei Federal 11.079, de 2004, e pela sua congênere municipal, a Lei 14.517. A modalidade vai ser concorrência internacional, então permitindo aqui a participação de interessados nacionais e estrangeiros. Além das qualificações jurídicas, fiscais, que estão previstas em edital, que são basicamente padrão ali, previsto em lei, nós temos também aqui algumas especificações para a qualificação técnica. Então, as empresas que vão participar ali da concorrência terão que apresentar registro técnico, registro do responsável técnico, então CREA e CAL, garantindo que vai ter ali a participação de engenheiros ou arquitetos no projeto. Vai ter que demonstrar que já fez investimentos com aplicação de capital próprio ou de terceiros, no mínimo ali de R$ 2 milhões, R$ 2.500.000, e que já fez a incorporação ou construção de ao menos 64 unidades habitacionais ou 1.120 metros quadrados, lote 1, da área total construída em empreendimentos residenciais ou comerciais, no único contrato ou empreendimento. Então, garantindo aí que tem condições de desenvolver um projeto do tamanho aqui do porte que a gente está propondo. Como critério de julgamento, nós vamos avaliar o menor valor da conta-prestação mensal máxima a ser pago pelo poder concedente para essa concessionária, tendo como valor máximo aí R$ 621 mil por mês. E durante ali, né, a fase de edital, vai ter que ser apresentada uma garantia de proposta correspondente ali a 0,15% do valor estimado do contrato. Então, totalizando esses valores. Em relação ao contrato, nós temos, então, aí a minuta de contrato. Novamente, esses documentos são todos disponíveis lá para consulta pública, e também com seus anexos. Então, como anexo 1 do contrato, nós vamos ter o edital e os seus anexos, novamente, já que o edital vai fazer parte ali, né, quando assinado, do próprio contrato, a proposta comercial, o caderno de encargos da concessionária, que detalha todas essas obrigações que a Ana comentou na apresentação dela, o sistema de mensuração de desempenho, nós vamos dar uma olhada um pouco mais para frente também, com mais detalhes. Como vai ser feito ali, né, o mecanismo de pagamento da conta-prestação mensal, então detalhamento de como é feito o pagamento ali pelo poder concedente à concessionária, as diretrizes para licenciamento ambiental desses imóveis, uma matriz de risco,
ali, né, do risco, qual risco fica com o poder concedente, qual fica com a concessionária e qual é compartilhado entre os dois. E a diretriz para a celebração de contrato de abertura de contas, que é aqui como serão abertas as contas ali, tanto a conta garantia quanto a conta de recebimento da conta prestação. Novamente, aqui um resumo ali do contrato. Então, as fontes de receita aqui desse projeto, né? A principal fonte será a conta prestação efetiva, paga mensalmente pelo poder concedente, a depender do desempenho da contratada, como a gente vai ver lá um pouquinho mais para frente também. O valor da conta prestação que sair ali do edital, ele vai sofrer influência do sistema de mensuração de desempenho da concessionária. Então, vai ser considerado aqui, né, efetivamente, como fonte de receita, essa conta-prestação efetivamente paga, considerando esse sistema, e vai ser possível ali a exploração de eventuais receitas acessórias, que a concessionária pode apresentar projetos do poder concedente de exploração das receitas acessórias, vai ser necessária a aprovação do poder concedente, e vai haver o compartilhamento de receitas também com o poder concedente ali, em cima da exploração dessas receitas acessórias. Como valor estimado aqui do contrato, nós temos, então, para esse lote 1, o valor total de 156 milhões de reais. Nós temos uma garantia de execução que deve ser prestada pela concessionária, então vai ser, a gente já em pré e pós, então até o termo de aprovação dos projetos, dos planos de obra, a concessionária vai ter que deixar 3% do valor estimado do contrato ali em garantia do projeto. Após a liberação, né, o aceite ali pelo poder concedente desses projetos, é liberado metade dessa garantia, devolvido metade dessa garantia, e aí, até o 22º ano da concessão, fica apenas ali o valor de 1,5% do contrato como garantia de execução do contrato, e após o 22º ano até o 25º, a concessionária tem que reestabelecer ali esse valor de 3%. Todo esse mecanismo também previsto lá na documentação. Também será prestada uma garantia da conta-prestação, então, para que, né, o eventual concessionário tenha ali a garantia de que o valor da conta-prestação vai ser pago. Estamos estruturando aqui uma garantia que vai ser prestada pelo poder concedente. Essa garantia vai ser feita por meio de uma conta vinculada de movimentação restrita, né, uma escrow account, com saldo de garantia de 12 conta-prestações. Então, vai ser criada uma conta-garantia com valor de 12 conta-prestações, e aí, em caso de inadimplência do poder concedente, automaticamente a instituição financeira onde está garantida nessa conta faz o pagamento para a concessionária, ficando aí a obrigação de que o poder concedente recomponha esse saldo e mantenha durante a execução do contrato sempre o saldo de 12 conta-prestações. Também o contrato prevê a contratação de um agente técnico de apoio. Esse agente técnico de apoio ele vai ser contratado pela concessionária. O contrato e os seus anexos, eles prevêem mecanismos de como esse agente deve ser contratado, então tem que observar os princípios de impessoalidade, publicidade, né, que regem todas as relações públicas com a administração. Então, esse agente técnico ele vai ter um papel muito importante, porque ele vai ser responsável ali por auxiliar o poder concedente e a concessionária na avaliação do contrato, no acompanhamento das obrigações e no reporte dos indicadores de desempenho que vão influenciar no pagamento da conta-prestação, como a gente mencionou lá em cima ali, por meio do sistema de mensuração de desempenho. Passando um pouquinho para vocês aqui das obrigações das partes. O contrato ele é bem robusto. A gente está falando aqui de um contrato, né, de 25 anos, para um público muito sensível, uma política pública super importante. Então, a gente trouxe aqui para vocês alguns exemplos das obrigações, né, as mais importantes. Vale a pena a leitura dos documentos que trazem ali o detalhamento de todas essas obrigações. Então, com a obrigação geral das partes aqui, né, temos ali a cooperação e a prestação do auxílio necessário ao bom desenvolvimento das atividades da concessão. Também trouxemos obrigações das obras de implantação, então, que dependem de prévia aprovação do poder concedente, do projeto básico e dos projetos complementares. A execução das obras de implementação dos empreendimentos devem ser finalizadas no prazo máximo de 48 meses, contados da ordem de início. Então, aqui a ideia é que o projeto comece a dar frutos o quanto antes, e que o que a gente colocou também é a atenção, pensando lá no que a Ana comentou no começo da apresentação dela, então, para questões de ESG, como nós estamos preocupados com
a gestão também de resíduos sólidos e a obtenção de todos os licenciamentos ambientais ali, pensando nessa questão da gestão ambiental da obra. Nós trouxemos também alguns exemplos de obrigações e proibições da concessionária, então ela pode captar e aplicar e gerir recursos financeiros necessários à execução do objeto, nomear e manter um responsável técnico à frente dos trabalhos, isso é uma obrigação dela. Ela tem que adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética de conduta, compliance, também pensando aqui em ESG. Disponibilizar a central de atendimento e ouvidoria para recebimento de queixas, demandas e sugestões e solicitações relativas ao objeto da concessão. Então, para o poder concedente ter um canal ali, tanto o poder concedente quanto os beneficiários teriam um canal de atendimento com a concessionária. Ela vai ter que contratar todos os seguros necessários à execução do contrato. A gente trouxe aqui que fica vedado a subcontratação de pessoas jurídicas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança do trabalho. E aí fica proibido que seja firmado contrato para exploração de receita acessória após o término da concessão aqui. Então, essa é uma das obrigações e proibições que o contrato traz. Em relação ao poder concedente, né, obrigações do poder concedente, então ele tem que disponibilizar ali desde a concessão, né, desde a data da ordem de início da concessão, toda a área que vai ficar sob gestão ali da concessionária para execução dos serviços, de implementação ali dos empreendimentos, vai ter que fornecer as informações que sejam necessárias para o bom desenvolvimento da concessão, fiscalizar, né, uma das tarefas mais importantes aqui, e por isso a gente foca tanto ali no nosso sistema de mensuração de desempenho, fiscalizar e acompanhar ali a execução do contrato, e aí também acompanhar, fiscalizar, então, permanentemente atestar o cumprimento do contrato, bem como analisar as informações prestadas pela concessionária. Fica permitida aí a delegação também de tais funções, a ASP regula, e a contratação de terceiros para assistir e subsidiar com informações durante a execução do contrato aqui. Como direitos da concessionária, então, tem lá explorar o objeto, né, tendo ampla liberdade empresarial de gestão de suas atividades, observado, claro, as limitações e condicionantes fixadas no contrato, na legislação aplicável. Por isso que o contrato ele é bem detalhista ali, né, em garantir os direitos e as obrigações. Receber a área da concessão e os bens no prazo e no estado em que se encontra. Construir e explorar economicamente ações de receitas acessórias, observado que eu comentei lá no começo, então, mediante prévia aprovação do poder concedente e com compartilhamento de receitas, captar e gerir recursos financeiros necessários à exploração do objeto, então, captar recursos externos para financiar aqui o projeto, e subcontratar terceiros para desenvolver das atividades relacionadas ao objeto, então fica possibilitada aqui a subcontratação, desde que observado também as condições do contrato. E, por fim, o poder concedente ele tem algumas prerrogativas que são próprias do regime de direito público. Então, ele pode intervir na prestação das atividades que compõem o objeto, ele pode retomar ou extinguir, nos casos também previstos em contrato e na legislação, demandar informações a qualquer tempo. Então, a gente fica essa prerrogativa para o poder concedente. Uma coisa que o contrato busca aqui, né, com o cuidado que nós tivemos na modelagem do projeto, então, também trazer ali os direitos e os deveres dos beneficiários, ficar previsto no contrato desde já. Então, tem ali como direito dos beneficiários, né, então, o nosso público-fim. Utilizar os espaços da área da concessão em conformidade com as diretrizes e regras de convivência estabelecidas, receber tratamento adequado, respeitoso e cordial por parte da concessionária, utilizar dos bens disponibilizados, devendo fazer bom uso e preservar pela sua integridade, formular por escrito queixas, sugestões e reclamações à concessionária, receber do poder concedente e da concessionária informações relacionadas aos espaços e objetos da contratação. E aí, como dever dos beneficiários, contribuir para a conservação e boas condições dos locais e objetos da concessão, respeitar o decoro local, cumprindo as normas locais, contratuais e convencionais, e levar ao conhecimento do poder concedente, da concessionária e das autoridades competentes as irregularidades de que tenha conhecimento que sejam referentes ao serviço prestado. Também, a análise desses direitos, né, dos beneficiários de cumprimento também influencia lá no pagamento da contraprestação. É um dos fatores ali que estão sendo levados em consideração, que vão ser melhor explorados agora pelo Arnaldo aqui do nosso time. Bom dia, pessoal. Sou o Arnaldo, da equipe aqui da São Paulo Parcerias. A gente já vai pegar na parte final a parte dos dados econômicos do modelo. Pode passar, por favor.
Aqui é uma apresentação geral do sistema de mensuração de desempenho. O que é? O sistema de mensuração de desempenho é uma forma de gerir a qualidade do serviço prestado, não só na entrega, mas também durante todo o contrato. E aqui a gente elencou os principais indicadores que a gente considera relevante para o projeto. Primeiro é a qualidade e manutenção da infraestrutura predial, e a gente está falando da construção mesmo, de vigas, prédios, as paredes, tudo mais. Qualidade e manutenção das estruturas de lazer e áreas comuns, né? Aí não falo só da parte do prédio em si, mas da área comum. Qualidade e manutenção de sistemas prediais, e aí a gente entra na parte que não que faz parte do prédio, mas não é diretamente ligado à construção, como elevadores, sistema de incêndio, etc. Limpeza das áreas comuns, né, para ver se já está sendo feita a zeladoria adequada na parte de limpeza. Tempestividade no atendimento aos chamados de emergência, que aí a gente vai monitorar se os pedidos e as demandas das pessoas que vão utilizar a infraestrutura estão sendo atendidas de forma correta. E qualidade da segurança, que aí entra nos itens de disponibilidade das câmeras, pesquisa de satisfação da equipe de segurança interna que vai trabalhar dentro dos projetos, né? E tudo isso é feito com vistorias técnicas trimestrais ou número de protocolos ou dados de ocorrência nos demais casos. E esses índices, eles refletem aqui o peso que a gente dá para cada uma desses casos, né? E e como é que isso impacta? Esses índices, eles podem impactar numa redução de até 20% do valor da contraprestação que vai ser paga pelo poder concedente, que é uma forma aí da gente manter uma qualidade mínima no projeto. E aí, já dito anteriormente, né, no cálculo, o poder concedente deve contar com auxílio técnico de agente técnico de apoio para suporte à fiscalização e apuração dos indicadores. E aqui, desculpe, aqui é um resumo dos benefícios econômicos desse projeto na formato de um PPP. Para isso, eu coloquei aqui os valores presentes, trazendo tudo numa única base, o caso de um modelo tradicional de construção, né? E o modelo de construção, no caso de uma PPP. No caso de uma construção, no modelo tradicional, por unidade habitacional, daria R$ 137 mil, no modelo da PPP, R$ 128 mil. A parte operacional de limpeza, zeladoria, daria R$ 38 mil, e no modelo da PPP daria R$ 37 mil. Né? No total, por unidades habitacionais, daria R$ 175 mil durante todo o projeto, né? E no caso da PPP, R$ 165 mil por unidades. Se a gente pegar durante essa diferença, esse ganho que a gente tem de em torno de R$ 10 mil por unidade, considerando todos os apartamentos e todo o período do projeto de 25 anos, a gente teria uma economia nos cofres públicos de R$ 3 milhões. E aqui é um cronograma, né, do projeto. Já em dezembro tivemos abertura em consulta pública. Agora, né, a gente estamos em janeiro de 2022 em fase de audiência pública. Até o final desse mês a gente vai estar em consulta pública e depois em fevereiro é estimado o lançamento do edital. Marcelo, e é isso. Desculpa te interromper, posso fazer um comentário? Ciência, a gente tem um planejamento aqui da gente fazer agora a abertura das falas e perguntas. Então, seria pertinente a gente seguir a ordem das inscrições. Eu não sei quem que pediu para fazer um comentário, mas se não se inscreveu ainda, acho que seria interessante fazer a inscrição. Agradeço a equipe da São Paulo Parcerias pela exposição do projeto, né, que nós temos aí sendo modelado. E, conforme eu falei agora, a gente segue numa rodada de perguntas e respostas. O final da nossa audiência estava estimado para as 11 horas, já são 11h10, né? Então, eu sugiro que a gente disponha de mais 30 minutos para fazer essa rodada de perguntas e respostas, se a mesa estiver de acordo, né? E aí,
caso tenham mais questões que não consigam ser contempladas nesse intervalo, eu peço que sejam encaminhadas ao e-mail do projeto. Vou até pedir para a Gabriela colocar novamente o e-mail do projeto e reforçar que é muito interessante, é muito proveitoso quando as questões são colocadas por lá, porque possibilitam aí uma análise mais detida das informações, e isso ajuda muito na modelagem do projeto, que é o nosso objetivo aqui. Então, nós já temos aí uma ordem de inscrições, né? Algumas com pedido de fala, outras com as questões mesmas colocadas. Quem vai organizar isso para a gente é a Gabriela. Então, Gabriela, peço que você já vá nos dizendo a ordem aí. Acho que a gente poderia, vou até ver com a mesa, o que vocês acham da gente fazer blocos de cinco questões? Não sei o que vocês acham, São Paulo Parcerias. A gente ir respondendo de 5 em 5. Pode ser. Ok. Então vamos lá, Gabriela, pode trazer para a gente aí quais são as primeiras. O primeiro inscrito é o senhor Anderson Lopes Miranda. Senhor Anderson, se o senhor quiser abrir o microfone, fica à vontade. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos, a todas e a todos. Primeiro, eu quero dizer que eu sou do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Estou aqui no sentido de fazer uma defesa. Eu gostaria de pedir à Prefeitura que fizesse uma retratação. Alex, na sua fala, por gentileza, quando você fala de vagas ociosas, para nós, quem tem que fazer a fiscalização das vagas ociosas dentro das organizações é o poder público. Então, para nós, pessoas, movimentos, entidades, fica muito dicotomizado essa discussão de vaga ociosa se a fiscalização e o repasse do recurso para as organizações de serviços da assistência para a população de rua do poder público. Eu só queria ver isso. Uma outra coisa, eu quero parabenizar e dizer que a gente não veio aqui para criticar. Claro que a gente tem o Comitê Pop Rua, temos o COMAS, temos os conselhos estaduais para fazer essa coisa. Mas nessa audiência, eu queria dizer uma coisa. Houve uma porta aberta do prefeito Ricardo Nunes, no ano passado, onde nós dialogamos com o prefeito. Quando nós falamos da segurança alimentar, automaticamente o prefeito já liberou, não foi 1.000 nem 2.000, foi milhões para que continuasse a servir marmita para a nossa população não morrer de fome. Olha que coisa legal. Pela primeira vez a gente está vindo recursos que não é migalhas, é recursos grandes. Então nós temos que manter esse diálogo. Nós tivemos, e eu quero aqui... Senhor Anderson, com licença. Como eu comentei inicialmente, a gente está dedicando 2 minutos para a abertura de fala. Só para a gente conseguir garantir para todos o mesmo espaço. Só para me terminar, ainda nem começou para me terminar. E para nós, eu quero assim, depois da matéria do Fantástico, do censo, nós, os movimentos, conseguimos já acolher 3 famílias, graças à Secretaria de Assistência Social, nos hotéis que estão sendo abertos. Então, assim, dizer que a população em situação de rua quer ficar na rua, não quer sair da rua, é mentira. Então, assim, esse programa, ele vem para mostrar que após pandemia não é com crianças. Então, esse programa é para os públicos, as pessoas que estão na calçada, que dê continuidade aos programas. Para nós é essa a importância, entendeu? A gente está aqui para ajudar o poder público a melhorar e fazer crítica, sim. Entendeu? Então eu peço isso, assim, uma retratação de não dizer que a nossa população quer ficar na rua. Ela está com barraca porque ela não tem onde morar, ela foi despejada. Eu acho que esse programa Reencontro vai retrazer para nós, vai retrazer para nós essa discussão. Hoje, desculpa, eu moro no CDHU, eu tenho mais de 30 anos de trajetória de rua, e eu sei qual é a história do CDHU com a população de situação de rua. Então, se vocês também fizerem a parceria do CDHU para colocar, é importante. Gente, 10 minutos é muito pouco para nós falar. Mas é que nós temos aqui 39 pessoas. Obrigado. Temos 39 pessoas aqui para conseguir fazer as falas, Então a gente pede que seja respeitado esse teto. E aí pede novamente a palavra que a gente passa para que seja dada continuidade. Como é que vocês poderíamos pegar as próximas questões e responder de 5 em 5? Pode ser assim? Sim, Gabriela? mantenha a programação. Vamos lá, o próximo inscrito é o senhor José França. Ele levantou a mão. Se o senhor quiser abrir o microfone. 2 minutos, então, senhor José.
Qual que é a próxima, Gabi? Bom, o próximo inscrito é o senhor Zé Sobrinho. A pergunta dele, eu vou ler por ordem, porque ele enviou 4 perguntas, mas a princípio é essa. O Winton Paz, transferido à população de rua pela União, está ou vai entrar como equipamento a ser construído? Sigo com outra pergunta? Pode seguir, segue com mais 3. Aí a gente faz o próximo inscrito é o senhor Jorge Arthur. Ele não... ele enviou sim após a pergunta. O CREAS, COP de rua, terá RH compatível com o programa? Hoje está defasado. E a próxima pergunta é novamente do senhor Zé Sobrinho. O PIO Central está integrado? Os beneficiários já foram selecionados e publicados no Diário Oficial? Mais uma, né? Agora. Mais uma, senhor Zé Sobrinho também. 3.700 pessoas é 10% da população de rua. 30 mil pós-pandemia, que é 10% dos 300 mil moradores que o PIO planeja trazer para o centro. Ou 8 bilhões para atender toda a população de rua, ou 10% do orçamento do município. Tudo bem. Tem mais alguma questão que ele colocou? Ele complementa também outro questionamento, dizendo que se foi planejado solução para todos os clientes mensurados no censo POP de rua. Certo. Secretário Alex, quer iniciar respondendo? Por favor, posso começar? Por favor. Obrigado, Bruno. Começar pela fala do Anderson. Anderson, prazer em encontrá-lo aqui. Estivemos juntos aí nessa reunião sobre segurança alimentar, junto com o prefeito e o Ministério Público e representantes de outros movimentos, como estadual e municipal. A questão que o Anderson colocou sobre as vagas ociosas, eu confesso que eu não entendi. A prefeitura tem controle das vagas, então nós sabemos que vaga para homem adulto, tem vaga ociosa na rede. Temos problemas de regulação das vagas, de como encaminhar para outras regiões da cidade. Isso tudo está sendo contemplado aqui no programa, quando eu falo a melhoria da abordagem, a melhoria de sistemas. A gente está de olho nisso, Anderson. Espero ter respondido ao que você falou, embora eu não tenha entendido muito bem qual foi a questão. O Anderson pediu também para eu me retratar sobre falar que a população de rua está na rua porque quer. Não foi isso que eu disse, então nem preciso me retratar, mas se passei essa mensagem, me retrato. Não foi isso que eu quis dizer. Eu li um dado do censo que para as pessoas que estão na rua, foi perguntado para elas, isso consta no relatório do censo, por que elas não aceitam vaga em acolhimento. E daí eu listei as razões que elas colocaram, só isso. Não estou dizendo que as pessoas estão na rua porque querem, evidentemente que não. Tentando responder aqui agora ao Zé Sobrinho, sobre o Wilton Paz. Entra a uma programação da Secretaria de Habitação, não está aqui nessa PPP, não está no objeto da audiência pública de hoje, mas entra sim no programa. Tentando responder também já outras perguntas que foram colocadas, as 3.300 vagas do lote 2, mais tantas vagas, vai chegar a 4.000 e poucas vagas que estão sendo colocadas nesses 2 lotes, não esgotam o programa. O programa está criando outras iniciativas, com construção de moradia rápida, com construção, por exemplo, do Wilton Paz, lá pela Secretaria de Habitação. Estamos lançando mão de outras iniciativas, credenciamentos, construção, retrofit de prédio público, aluguel de prédio pronto. Estamos lançando outras várias estratégias para a gente atingir aí 10.000 vagas, que vai contemplar as 7.000 pessoas que entraram na rua nesse período e mais um reordenamento das vagas dos grandes centros de acolhida, que nós vamos limitar aí para até 200 pessoas por centro de acolhida. E para criar vagas para repor essas aí que a gente vai reduzir no centro de acolhida, vamos criar já no formato aqui do programa Reencontro.
Então, estamos falando de criar 10 mil vagas no período dessa gestão. É aí que eu falo que é uma verdadeira revolução na forma de atendimento à população de rua, com soluções bem diferenciadas e em volume muito grande. Nunca foi feito tanta vaga para moradia ou acolhimento de população de rua na cidade em tão pouco tempo. Sobre se os beneficiários já foram selecionados e essa relação publicada. Não foram. Esses empreendimentos que estão aqui sendo aqui consulta pública para lançar o edital, para construir, isso aqui ainda vai anos para esse empreendimento ficar pronto. É uma população que tem muito giro, então não está definida a população que vai ser atendida por esse empreendimento que estamos aqui fazendo audiência pública. Vai ser definido isso lá na frente, com diversos critérios. Então, tipos de unidades diferentes dentro desses empreendimentos. Desculpa, no lote 1 não, no lote 2 sim. O lote 1 que estamos discutindo hoje é um público já definido aí, pelo tamanho das unidades. Definido em termos de perfil, não quais pessoas estão na lista. Isso vai ser definido mais na frente, quando eu estiver mais próximo de poder alocar as pessoas ali. Até lá, vamos estar criando também outras vagas, outras formas. Como eu disse, estamos lançando mão de estratégia de moradia rápida. Vamos aí contratar pré-fabricados, casinhas menores, para colocar em terrenos já que são da prefeitura, para poder oferecer moradia rápida. Então, tem diversas estratégias, até que esse empreendimento fique pronto, teremos ali o público definido. Hoje não está definido, não está beneficiário selecionado e publicado. O Jorge perguntou se o CREAS terá RH compatível. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está trabalhando nisso, numa proposta aqui junto à Secretaria de Gestão, para ampliar a RH, para se reorganizar. Então, estamos também com essa preocupação em ter capacidade de gerenciamento dos serviços novos, capacidade de acompanhamento aí pelos servidores da Prefeitura, das parcerias que serão feitas para a gestão desses serviços. Isso tudo está aqui na pauta para ser melhorado também. Sobre o PIO Central, o Zé Sobrinho também falou se ele está integrado. Não, o PIO está correndo com as suas estratégias, elas não são propriamente para morador de rua, é claro que também impactam. Assumiu um novo secretário, a gente precisa ver o quanto que o PIO pode ajudar aqui com as nossas estratégias para ampliar a oferta de vagas também para morador de rua. Então, temos conversas iniciais sobre isso, mas ainda não há uma integração direta, porque o PIO tem um ritmo próprio e a gente aqui está muito preocupado em criar vagas de uma forma bem célere. Se o PIO tiver condições de colaborar com essas 10 mil vagas, vai ser ótimo. Hoje em dia, a gente não tem esta definição, mas estamos em conversas para ver se isso vai ser possível. Acho que passei por todas. Ok, Alexis, obrigado. Secretário, Serão, tem alguma complementação? Não, Bruno, eu acho que as questões eram mais gerais do programa. Mais gerais, né? Acho que já ficou claro que o projeto aqui ele é parte de um todo, né, de algo maior, que o Alex já respondeu com propriedade. Ótimo. Então, Gabriela, podemos dar sequência às próximas 5 questões. Tá, ok. O próximo inscrito é o senhor Alderon, e após ele tem mais um questionamento do senhor Zé Sobrinho. Então, senhor Alderon, 2 minutos para fala, por favor. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos aqui. Bom, só queria destacar que já há mais de 10 anos nós vemos falando que o problema da população de rua é da cidade, não é de uma secretaria. Então, parabéns para o prefeito ter criado essa secretaria no seu gabinete. Acho que isso é muito importante para juntar as outras secretarias. O segundo destaque é a primeira vez que a gente vê uma tentativa de reorganizar realmente o serviço social, o atendimento da população de situação de rua e a prioridade de moradia. Parabéns também. E aí eu teria muitas outras coisas para comentar, mas vou já direto aos pontos. O primeiro é a pergunta da possibilidade da população de rua já entrar na participação da construção, dentro daquela cota do decreto. A outra questão é a reformulação dos equipamentos, estrutura física e trabalho social, os albergues que estão
realmente precisando de uma reformulação. Por conta da quantidade, você vai ganhar, não vou comentar, porque senão vou perder meu tempo aqui, mas é isso. Ter outras possibilidades além dessa questão da moradia, tipo república, aumentar o número de repúblicas, não é? Pensar essa ideia que o Alex trouxe, detalhar isso talvez mais um pouquinho, de utilizar os terrenos vazios para a construção de casas pequenas, condomínios, alguma coisa assim, acho excelente, porque o número é muito grande. Sem contar que, se o programa dá certo, então vocês sabem que Guarulhos, Osasco, né, vai estar tudo aqui, vai aumentar. Então, por que não é? E a outra questão, eu senti falta de uma fala sobre uma bolsa, né, uma bolsa que precisa ter. Nós estamos falando sempre, né, que hoje em dia a renda é importantíssima. Né? Nós temos vários já projetos, inclusive um da população de rua, que tem problema de pagamento do condomínio. Então, pensar isso também junto. E para ir já para o meu encerramento, falta uma integração das informações sobre população de rua na prefeitura, desde a chegada dele no CREAS, no Centro Pop, até a saída, para identificar quando está chegando muita gente nova na rua. Então, precisa pensar isso, para estar junto nesse projeto. Talvez é mais com o Alex, né, Alex? Senhor questão... Senhor Alderon, poderia deixar a próxima questão numa próxima fala? Só Eu já para a vou gente... me inscrever. Já vou me inscrever. Obrigado, Bruno. Gabriela, qual é a próxima? Pergunta é o do senhor Zé Sobrinho. Ele diz, atende 123, foi transferido, e a Praça Princesa Isabel. Não vou falar o que estou sentindo. Tem uma estratégia emergencial para a região? Imagino que ele esteja perguntando sobre a Praça Princesa Isabel. Qual é o próximo? Próximo, o senhor Aloysio Marinho. Ele tem duas perguntas. Existe previsão de moradias terapêuticas que integrem o atendimento habitacional aos cuidados específicos à população de rua usuária de drogas e álcool? E a segunda pergunta, além da construção de novas unidades, processo que demora e muitas vezes não sai do papel, não estão previstas a implementação de habitação ou locação social em edificações ociosas a partir da aplicação do PEU? E a seguinte pergunta, vou com mais uma. Eu acho que juntaram algumas aqui, já dá para a gente fazer um segundo bloco aqui. Secretário? Vamos lá. Alderon, prazer estar com você aqui de novo. Estive junto aí no Comitê Pop Rua, né? Já tem aí algumas diretrizes aí do projeto. Agradeço muito as suas generosas palavras aí sobre o programa. Muito obrigado mesmo. Fico feliz, em especial por vir de uma pessoa que conhece tão bem aí o problema e a história aqui da nossa cidade em relação a esse tema. Sobre participação das pessoas em situação de rua na construção, em algumas das estratégias aí estamos prevendo isso. Eu não sei se a gente consegue incluir isso aqui na própria PPP. Acho que é uma questão para a gente avaliar, uma boa sugestão para a gente avaliar se dá para incluir aqui nesse edital aqui. Já fica a questão aí para a gente trabalhar. Seron, por favor. Readequação dos centros de acolhida. Está no programa de metas, limitar todos os centros de acolhida até 200 pessoas. Está no âmbito de preocupação do secretário Carlos Bezerra, melhorar a estrutura de vários deles. Isso já tem uma programação de obras que já vinha sendo feita, e isso está, assim, na linha aí de projetos a serem implementados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Como eu falei, essa readequação dos CTAs para limitar aí para 200 pessoas vai demandar aí um número de vagas que a gente vai criar aqui já na lógica do reencontro, e não dividir o CTA em 2 CTAs menores, mas criar vagas com outros tipos, outros formatos aí na linha do que a gente está fazendo aqui. E outras estratégias como repúblicas e moradia rápida, sim,
Continua a estratégia de ampliação das repúblicas, o Estado, inclusive, também está soltando, abrindo uma república aí na Vila Mariana, abriu outras aqui em outros bairros. Isso tudo é parceria nossa com o Estado, mas a própria Prefeitura também, já teve vários editais que foram desertos, estamos tentando melhorar aí para que amplie as vagas, mas é importante dizer, e você perguntou também de moradia rápida, dentro da estratégia do reencontro, nas vilas reencontro, esse edital de hoje não é para vila. A gente tem outros 3 projetos de vila. O lote 2 é uma vila. Dentro da vila tem unidades para locação social, unidades para tipo república e unidades tipo autonomia em foco. Então, a gente faz uma composição de diferentes tipologias na vila, exatamente para ter unidades para autonomia e privacidade diferentes, em que a pessoa enxerga a capacidade dela ganhar uma unidade melhor, vendo o vizinho vivendo em unidades diferentes da dele, isso servindo aí de incentivo para que as pessoas se ajudem e melhorem a sua autonomia, a Prefeitura oferecendo soluções diferentes para quem tem capacidade de autonomia e de renda diferente. E a moradia rápida, a ideia é fazer uma vila só de moradia rápida. Estamos trabalhando nisso, até aquelas casinhas que apareceram no Fantástico, quem pôde assistir, já são nessa linha, para moradia rápida, para pegar essas pessoas aí. Aquela hora não estava com o percentual na mão, 28,4% está há menos de um ano na rua, 42% está há menos de 2 anos, que é o período aí da pandemia. Quer dizer, a gente tem mais de 40% das pessoas que estão há menos de 2 anos entraram na rua aí nesse período da pandemia, e a moradia rápida é a nossa resposta bem célere para isso. Não só a oferta de unidade de moradia rápida, mas também estamos estudando, e com isso eu já respondo a pergunta seguinte, que é a questão da Bolsa. Estamos, sim, já com uma proposta bem avançada aqui para discutir com o prefeito, e estava já, até apareceu no PowerPoint aqui, a ideia de renda mínima, se vai ser renda mínima, outro tipo, a ideia é oferecer uma renda. Em 2 casos, tanto para a família que acolhe a pessoa de volta, quanto para a pessoa que consegue, ela precisa de uma ajuda, ela não consegue pagar o aluguel, a moradia dela por pouco, a gente conseguir dar uma ajuda e ela voltar a ter uma moradia. Então, a moradia rápida vai ser não só oferta de unidades, como também apoio financeiro para que as pessoas consigam se restabelecer sua moradia de uma forma bem rápida. E informações sobre Pop Rua, ali no eixo conexão, eu não aprofundei muito aqui, mas eu mostrei o que está dentro dele, fala da abordagem. Na abordagem, a gente está querendo mudar o método, o sistema, o roteiro, e no roteiro incluir muito mais perguntas e informações, em sistema que a gente consiga consolidar informações mais completas sobre relacionamento familiar, sobre renda, sobre tempo na rua. Eu acho que a ideia é que a gente não vai ter que esperar tanto o censo, a gente vai ter muito mais informação organizada assim que a gente reorganizar a abordagem, o sistema, método e roteiro da abordagem, para que a gente tenha informações mais completas sobre a população de rua que reside aqui na cidade de São Paulo. O Zé Sobrinho comenta aí sobre a transferência dos atendes. Os atendes são equipamentos, não são do programa Reencontro, são do programa Redenção, que é um programa específico para pessoas em situação de uso abusivo de álcool e droga. Então, é um programa com uma estratégia diversa e específica, e com isso eu aproveito já junto aqui a questão da moradia terapêutica do Aloysio Marinho. Ali são moradias terapêuticas com tratamento de saúde, intensivo e direto, 24 horas. Temos o CIAT 1, 2 e 3. Podemos discutir isso. Demandaria uma outra audiência só para falar disso. O programa Redenção ele tem uma complexidade grande e uma rede de atendimento bem robusta. E aí, o Aloysio Marinho também perguntou aqui sobre locação social. Locação social, eu acho que eu também já respondi aqui na resposta para o Alderon. Estamos, sim, com unidade de locação social, inclusive no lote 2 da PPP, que a audiência pública vai ser amanhã,
tem unidades destinadas à locação social ali, e temos várias outras estratégias para alocação social, incluindo aí também a busca desses imóveis, que é a expressão como é peucados, né, os que estão aí com imposição de restrições administrativas por parte da prefeitura, também aqueles com o IPTU progressivo aplicado. Estamos pesquisando todas as unidades aqui ociosas no centro para propor, sim, que a prefeitura loque, reforme, ou que a pessoa reforme e loque para a prefeitura, para que a gente amplifique aí a capacidade, amplie a capacidade de oferta de vagas, através de várias outras metodologias regulamentadas aí, tanto pela lei do Pode Entrar, como a lei do retrofit, abriu aí uma gama de outras oportunidades para a gente criar vagas também para a população de rua. Estamos, sim, trabalhando em todas essas outras possibilidades. Acho que passei por tudo. Devolvo a palavra, Bruno. Obrigado, secretário. Serão alguma complementação? Não, novamente eram questões mais gerais do programa, eu acho que foram bem entendidas, e os pontos, alguns pontos que foram mencionados, eles, como o Alex já comentou, estão no lote 2, que vai ser objeto da audiência pública de amanhã. Perfeito. Vamos à sequência aqui. A meia hora que nós prorrogamos aqui, nós estendemos, vai acabar daqui a alguns minutos, né? Pelas minhas contas aqui, 11h40. Mas eu proponho que a gente faça a leitura das questões que surgiram até aqui. Gabi, eu peço que você indique quantas questões nós temos ainda pela frente, quantos pedidos de fala, e aí, a partir disso, a gente faça o esclarecimento destas, e as restantes fiquem para serem esclarecidas por e-mail, pelo e-mail que nós já informamos aqui, algumas vezes aqui no chat. Pode ser, Gabi? Pode ser. Temos mais uma questão do senhor Jorge Arthur, manifestação do senhor Alderon, e, por último, o senhor Zé Sobrinho com 2 questionamentos. Vou começar com o senhor Jorge Arthur. Ele se diz preocupado com a ausência de dados e propostas para as crianças e adolescentes em situação de rua, preocupado com a ausência do CMDCA na proposta. Qual é a próxima? É a manifestação do senhor Alderon. Vamos abrir o microfone. Obrigado. Bom, primeiro dizer que essa audiência poderia ter tido um pouco mais de tempo para participação. E a outra questão, aí mais por Seron, eu queria entender melhor os números, Seron. Quer dizer, quanto que a pessoa em situação de rua vai pagar? Ele vai pagar, não vai pagar? Quanto vai sair por cabeça para a prefeitura? Para a gente mensurar, nós não somos dessa área, né? Então não entendo quase nada de números. Então, se em outra apresentação vocês puderem detalhar mais isso, colocar numa linguagem que a gente possa entender, porque esses milhões é difícil, né? Então, se você tiver algum comentário, eu agradeço. A outra questão é a questão do critério de escolha e a formulação do serviço social, que é super importante, né? Nós já conversamos com o Alex sobre isso, mas se não tem uma formulação clara de metodologia, pode ser o melhor projeto de moradia, ele não vai funcionar. Então, estou perguntando isso. E a outra preocupação nossa, uma preocupação, não tem uma clareza também, mas eu trago aqui para a gente pensar. Esse é um projeto único para moradores em situação de rua, né? Todos os 3 prédios, e também o de amanhã, que acho que amanhã é mais complicado ainda, mas a gente precisava pensar, viu, pessoal, da gente estruturar isso talvez em cotas, não sei. Eu acho muito complicado, a população de rua já tem uma marca nessa cidade de preconceito, de discriminação. Não, olha lá o prédio dos moradores de rua. Ou a gente criar um projeto diferenciado, né? Pensar, a gente precisava resolver isso. Só queria trazer essa questão. Acho que basicamente era essas questões que eu queria trazer, e agradeço o espaço de novo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alderon. Gabriela, quais são os próximos? O último questionamento é do senhor Zé Sobrinho. O tratamento POP de rua e a abordagem POP rua leva a crer que o POP rua está para ser tratado como cliente, além de humanismo. Parabéns. Estimativas indicam um orçamento de 1,6 bilhões. Para 2014/17, 1,6 bilhões, 2018/21, 3 bilhões e meio. Qual o orçamento para 2022 até 26? Quanto foi aplicado do orçamento de 2018 a 2021? O último questionamento é esse.
Bom, tudo bem, então. Eu vou passar a palavra aqui, secretário, e aí a gente encerra aqui as inscrições e indicação de perguntas, lembrando que elas podem continuar sendo feitas pelo e-mail. Mas, secretário, por favor. Obrigado. Sobre essa questão do Alderon, agora até ser dirigida para o Seron, como a gente está tendo algumas discussões aqui sobre locação social, que, como eu disse, não estão limitadas a este edital de hoje, mas a gente tem outras iniciativas com locação social, eu vou explicar um pouco de como é a regra atual, mas para dizer que a gente está estudando ela para compor com aquele auxílio de renda, para ver que a população vai ter um auxílio na renda, que a população vai ter o subsídio para ter o equipamento público. Como eu disse, alguns a gente vai ajudar com dinheiro para ele alugar um imóvel no mercado e para outros a gente vai oferecer uma unidade subsidiada. Então, a gente está compondo que público encaixa em cada uma dessas soluções. Como é a regra hoje de locação social? É definido o valor de referência do imóvel, que seria algo como por quanto esse imóvel seria alugado no mercado nas condições atuais. Basicamente é isso. Então, definido lá que o imóvel seria um aluguel de X. A prefeitura pode dar de subsídio para este valor de aluguel até 90%. E o usuário desse serviço, o beneficiário do serviço, ele pode comprometer até 10% da renda dele com a locação. Isso implica, se a gente falar aqui para deixar um pouco mais claro, se for uma unidade de um valor seria de aluguel de R$ 1.200, por exemplo, a pessoa teria que ter aí uma renda de igual valor, de R$ 1.200, para poder alugar esse imóvel, mesmo que ela pague só 10% disso. Tá? Então, ela vai pagar R$ 120, mas ela só pode comprometer 10%, e a prefeitura 90%, então ela teria que ter uma renda de R$ 1.200 para entrar num imóvel cujo valor de locação fosse R$ 1.200. Acaba a conta ficando muito igual aí, o valor de referência com a renda que ela tem que ter. Se ela tiver renda superior, ela contribui com mais e por aí vai. Tá? Estou pegando o piso. Mas dentro da regulamentação aí do Pode Entrar, está subindo isso para 15%, não mais 10%. Então, vai poder pegar mais gente, comprometer um pouco mais da renda com a locação. E a gente está estudando isso, como compor o auxílio na renda da pessoa com equipamentos que a gente oferece, pegando por faixa de renda, olhando para o censo, quantas pessoas estão em cada faixa, como que a gente vai atender cada uma delas. Tá? A gente está exatamente nessa fase. Estou falando aqui da minha reunião de segunda-feira. Foi sobre isso. A gente está se debruçando exatamente sobre esses valores e regras do locação social e da bolsa aí que a gente vai criar, esse auxílio financeiro. Sobre critério para a escolha das pessoas, estou de pleno acordo, Alderon. Precisa definir o perfil, seja tempo de rua, renda, mas também a autonomia dela, a capacidade de se organizar, de viver sozinho, ou viver em grupo, ou viver com a família. Tudo isso passa por uma análise análise própria ali do pessoal, dos assistentes sociais, que já tem essa análise de autonomia, o grau de autonomia que a pessoa tem, e a gente vai casar com esses outros critérios de renda, tempo de rua, para definir o público de cada um dos empreendimentos aí que a gente está lançando, ou benefícios, né? Pode ser a bolsa. Então, temos essa preocupação. Sobre a questão do Zé Sobrinho, agradeço de coração aí o elogio. Realmente, a ideia é o humanismo aqui, é tratar essas pessoas com a dignidade que elas merecem, para que a gente, de fato, consiga trazê-las para uma solução com maior dignidade, de moradia. O orçamento, a gente precisaria falar aqui com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu não tenho aqui na ponta da língua orçamento por algumas razões. Uma, porque eu não tenho o orçamento dos outros anos bem definido aqui. Eu sei que o orçamento da Secretaria como um todo está acima de 1 bilhão. Acho que está nessa ordem, 1 bilhão e 600, mas eu não tenho o número correto. A Secretaria não atende só a população de rua, mas muito do orçamento dela é para a população de rua. E essas diversas iniciativas e programas novos que estamos criando, ainda estamos definindo o orçamento deles. Então, para esse edital aqui, a gente já tem orçamento
Para outra vila de moradia rápida, a gente está com algumas cotações de valores das casas para definir qual que a gente vai compor e o preço para fazer a infraestrutura. Então, a gente ainda está com muita coisa em definição para definir o quanto vai ser gasto. Agora, uma coisa eu te garanto, José Sobrinho, a prioridade do prefeito está nesse programa aqui, então não faltará recurso. Ele quer que a gente resolva o problema da população de rua e não faltará recurso para a gente colocar aqui, tendo soluções boas, consistentes e que, de fato, funcionem. Essa é a linha que a gente está seguindo sob a orientação do prefeito. Acho que passei por tudo aqui que foi colocado. Como foi a última leva de perguntas, quero agradecer imensamente essa audiência, poder trocar isso com vocês, ajuda a gente a aperfeiçoar aqui o edital, a aperfeiçoar o programa vai ser lançado aí nos próximos dias, estamos finalizando alguns ajustes, e é muito bom poder ouvir de pessoas que conhecem o tema, contribuições tão consistentes. Muito obrigado. Se precisar falar de novo, estou à disposição, Bruno, mas se não, encerro por aqui. Agradeço imensamente à Secretaria de Desestatização, a São Paulo Investimentos, a São Paulo Parcerias, por todo esse apoio aqui ao programa Reencontro e a todo o público que participou aqui. Vejo aqui alguns amigos, aqui o Ranieri, que já ajudou a gente bastante em primeira infância, está lá na Unicef, o Luiz Fernando, esse colega aqui de prefeitura. Agradeço muito aí a todos que participaram e aos que estão aí também ouvindo, ao pessoal da equipe que também está aí dando todo o suporte. Obrigado, gente. Muito obrigado, secretário, pelos esclarecimentos e toda a disponibilidade aí na nossa audiência. Acho que foi uma audiência muito positiva. Vou passar a palavra para o Seron, para ele fazer os agradecimentos dele também. E, na sequência, eu faço o encerramento. Haja vista aí que o senador Aloísio teve que ir para um outro compromisso. Então, Seron, por favor. Só antes eu vou responder, o Alderon tinha feito uma colocação específica ali sobre as informações econômicas. Alderon, sim, a gente pode tentar trazer um pouco mais de informações. Aí, para ter uma ideia, para separar, né? Essa comparação ela não é tão fácil, mas pensando o custo de construção da infraestrutura, né, por unidade vai ser aquele valor que foi mencionado de 128 mil, para essas unidades são menores. Vocês vão ver amanhã, aí amanhã é um complexo de maior porte, então aí você tem um ganho de escala, então tem um custo menor. Claro que tudo isso daqui também é um documento que está em construção, a gente está refinando esses dados, mas por enquanto, para fins de consulta pública, são esses valores, a gente está batalhando para ver se a gente consegue encontrar formas de otimizá-lo, né? E custo de operação, né, que aí sim, porque essa infraestrutura ela vai ser perene e ela vai ser rotativa, beneficiando aí diferentes famílias e pessoas ao longo do tempo. Lembrando que ele tem como serviço a garantia da manutenção dessa infraestrutura no tempo, né, e alguns serviços, ele é responsável pelas áreas comuns, tudo está incluso, tá? O Alex comentou um pouco aí sobre ter a participação ou não, de acordo com a renda dos beneficiários, mas isso é um programa que a prefeitura vai conduzir com os beneficiários. Do ponto de vista da PPP, tudo está incluso, tá? Tudo. A limpeza das áreas comuns, a disponibilização de lavanderia, de serviços dos equipamentos de lavanderia comunitária, etc. Tudo isso está previsto, vigilância, limpeza, manutenção predial. Isso garante que esse equipamento fique adequado ao longo do tempo, como também, acho que você havia comentado, a infraestrutura atual, muitas delas, às vezes, precisam de uma reforma. Com o tempo é difícil, a prefeitura tem dificuldade de manter adequadamente esses espaços, então essa PPP também traz essa carga de manter a qualidade. Bom, dito isso, e custo de operação, aí também depende, tá, dos lotes, mas vai variar entre R$100 e R$200 por beneficiário, tá? É um pouco maior por unidade, mas ela atende mais do que um beneficiário, incluindo todo esse serviço. Isso vai custar para a prefeitura isso, tá? Então, custo médio para poder dar essa qualidade, esse atendimento aí individualizado e muito mais humanizado, né? Então, amanhã a gente vai ter uma conversa sobre o outro lote, talvez com mais tempo eu possa detalhar um pouco mais isso, mas pelo menos espero ter adiantado um pouco das informações, e amanhã se quiser fazer alguma pergunta mais específica ou mandar por e-mail aqui, a gente já traz a resposta amanhã com mais detalhes, tá bom? Então, para encerrar aqui, eu sei que já adiantou muito aqui, o assunto é muito rico, né? De fato, a gente precisaria de muito tempo e tentamos fazer aqui o melhor. Mas, de novo, gostaria também de agradecer a oportunidade. Aqui, falando pela São Paulo Parceria, nós estamos muito felizes em poder contribuir com esse projeto.
Estou fazendo tudo que nós podemos, assim, no limite da nossa capacidade técnica, para fazer um projeto que seja um sucesso, que funcione bem, que atenda, né? Atenda o objetivo do programa e que seja realmente um case que mude o patamar da prestação de serviço e que a gente realmente tenha um novo olhar aí para a população em situação de rua e consigamos todos aí juntos fazer disso aí uma revolução, como o Alex comentou no começo. Então, eu agradeço novamente. Estamos totalmente abertos para receber contribuições e aprimorar o projeto para que ele seja realmente algo coletivo e que funcione muito bem. Muito obrigado. Bom, obrigado, Seron. Então, eu faço aqui o encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que participaram, fizeram suas contribuições, certamente trarão muitos benefícios aí na consolidação desse projeto. Reforço a importância do envio das questões por e-mail, para que a gente possa apreciar isso de uma maneira um pouco mais detida e consiga fazer aí essa formulação, né, essa modelagem o mais efetiva possível. Realmente o tema é muito rico, possibilitaria aí, com certeza, mais algumas boas horas aí de audiência, mas infelizmente nós temos nosso teto aqui desse compromisso, né, e foi um momento aqui muito engrandecedor aqui para o projeto, com certeza. Agradeço a São Paulo Parcerias, então, né, que são os responsáveis pela estruturação, modelagem do projeto. Agradeço também a São Paulo Negócios por todo o apoio no oferecimento de todas as condições aí adequadas, né, para a gente estabelecer esse diálogo com a sociedade civil. Reforço aqui que o senador Aloysio não pôde ficar até o final, né, nós tivemos essa prorrogação de 30 minutos, então ele teve que ir para um outro compromisso, mas agradeço muito a participação dele também, e, sobretudo, ao secretário Alexis, por todos os esclarecimentos e informações prestadas aqui, que tornaram aí a audiência com uma qualidade muito boa. Então, dito isso, aguardamos vocês também na audiência de amanhã, que trataremos sobre o lote 2 desse projeto. Então, muito obrigado. Considero aqui, então, a audiência encerrada. Uma boa tarde a todos.